Muito boa tarde, Brasil. Está entrando no ar o Alerta Total de hoje. Hoje, sexta-feira, 21 de outubro de 2016. E você vai ver no programa de hoje. Vídeo mostra homem atacando ex-companheira em Muriaé, Minas Gerais. Grávida é presa em Arthur Nogueira, suspeita de ser a chefe do tráfico na cidade. Temporal causa destruição na capital paulista e homem morre eletrocutado. E ainda nesta edição, mamógrafo digital chega a Campinas. É ao vivo no Alerta Total. Tudo isso e muito mais a partir de agora você acompanha aqui no Alerta Total. Muito obrigado pela sua audiência. Uma jovem grávida foi presa em Arthur Nogueira, aqui no interior de São Paulo. E ela é suspeita de ser aí chefe do tráfico na cidade de Arthur Nogueira. Vamos ver a matéria, pode rodar. Mais de 3 mil papelotes de cocaína foram apreendidos na casa dessa mulher. Um prejuízo de mais de 30 mil reais para o mundo do crime. Michele Antunes, de 23 anos, foi presa em flagrante, mas no momento em que foi abordada, tentou despistar os policiais. Nós percebemos duas moças na esquina, onde é conhecido como ponto de tráfico. Ao avistarem a viatura, elas esboçaram reação, se comunicaram e a Michele, posteriormente identificada como maior, tentou deixar o local. As duas foram trazidas para a delegacia. Aqui, a adolescente de 15 anos tentou assumir a responsabilidade, dizendo que a droga era dela. De acordo com a família, faz 2 anos que a jovem fugiu de casa e desde então passou a sobreviver do tráfico e da prostituição. Mas há alguns dias, a polícia já tinha recebido uma denúncia anônima indicando que, na verdade, a gerente do tráfico da região era a Michele. Mesmo grávida do 4º filho, Michele comandava 10 pontos de tráfico de drogas na região do Parque dos Trabalhadores, em Arthur Nogueira. O caderno de contabilidade apreendido na casa dela mostra o movimento financeiro diário do crime. Michele, que não tinha passagem pela polícia, foi indiciada por tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores. Assim como o irmão dela, Denis Antunes, de 21 anos, que estava sob liberdade condicional e dormindo na casa onde as drogas foram encontradas. Um taxista foi encontrado morto dentro de um veículo, esse veículo que ele dirigia no centro de São Paulo. Ele estava com um cinto enrolado no pescoço. Põe no ar. O táxi foi encontrado num ponto deserto da rua Luiz Gama, no Cambuci, região central de São Paulo. Dentro dele estava o taxista Alciones Chervinsky, de 61 anos. Ele estava sentado no banco do motorista com as mãos no volante e um cinto enrolado no pescoço. Um morador de rua viu o corpo e chamou os guardas. O resgate foi acionado, mas quando os médicos chegaram, Alciones, que era conhecido como Rochinha, já estava morto. Quando ficaram sabendo do caso, os colegas foram até o local. Nós já fizemos manifesto sobre isso, sobre parar os taxistas quando estiver com o lampião aceso, quando os taxistas estiverem indo para alguma região que tenha uma periculosidade maior, né? E separado, fiscalizado, tanto o taxista como o passageiro. Isso não custa nada para o Estado. O cinto usado para estrangular o taxista foi recolhido pelos peritos. É um modelo feminino. Um exame de DNA vai apontar se há fragmentos de pele ou unha do suspeito. A carteira dele estava dentro do porta-luvas. Não havia dinheiro, só documentos. O celular do taxista não foi encontrado. O dono do táxi disse que Alcione trabalhava com o carro há pouco mais de 1 ano. Disse ainda que, por causa do baixo movimento, ele tinha desistido da profissão. Mas na última sexta-feira mudou de ideia e pediu o carro de volta. A mulher dele, que é escrivã de polícia, prestou depoimento. Alciones trabalhava neste ponto da rua Marechal Odílio Denis, em Santana, zona norte de São Paulo. Ele foi visto por aqui pela última vez por volta das 8 da noite, 2 horas antes de ser encontrado morto. Os colegas que conviviam com ele diariamente guardam agora a lembrança de um homem simpático e trabalhador. Triste. Cruel. Sensacional, sem palavras. Olha, nossa equipe recebeu imagens que mostram aí um homem atacando a ex-companheira. O caso aconteceu na cidade de Muriaé, Minas Gerais. Os detalhes
Você vê agora, põe na tela. O crime aconteceu ontem à noite e as câmeras de segurança do salão de cabeleireiro, onde a vítima trabalha, registraram o momento em que Gilmar Silva Ventura chegou ao local. É possível perceber que a jovem manicure se assustou e tentou se esconder dentro do salão, mas não conseguiu. O agressor empurrou a porta e, com violência, atacou a ex-companheira. As câmeras não mostram, mas Marília Silva, de 30 anos, recebeu 17 facadas em diferentes lugares do corpo. Essa outra mulher que aparece nas imagens é Lília Lourenço, cliente e amiga da vítima. Foi ela quem socorreu a jovem. Hoje à tarde, Lília conversou com a nossa produção por telefone e contou detalhes sobre a noite do crime. Assim que eu cheguei no salão, ela falou assim: Lília, eu não vou te esperar, porque me avisaram que ele está ali na frente, me vigiando, querendo me bater, fazer alguma coisa comigo. Falei assim: então vamos comigo de moto, que dentro da minha casa ele não entra, ele não vai fazer nada de ruim com você dentro da minha casa. No momento que eu saí na frente, igual mostra no vídeo, ela saiu atrás de mim, tinha uma menina, que lá é um beco, né? Tinha uma menina no início do beco que falou assim: corre pra dentro do salão, que ele tá vindo te pegar. Nisso ela voltou. No momento que ela voltou, ela entrou no salão, fechou a porta. É igual mostra no vídeo. Ele veio correndo e entrou, quebrou o vidro. Isso ele começou a golpear ela de faca. Eu nem sei, eu estava todo muito nervoso. Foram umas 17 facadas. E o que mais revolta os amigos e a família da vítima é que o acusado fugiu depois do crime. Nesse momento que ele golpeou ela, ele pegou, ele viu que começou o fluxo de pessoas, ele foi correndo para a Avenida JK, ameaçou ela e foi correndo, foi embora. Porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Nas redes sociais, familiares de Marília divulgaram o caso e agora pedem justiça. A única coisa que eu desejo de toda a população, né, da cidade, Muriaé, toda está revoltada com isso. Que ache ele, entendeu? Que justiça seja feita. A nossa equipe também entrou em contato aí com o hospital, que informou que a vítima já foi liberada. A delegacia da mulher que investiga o caso informou que vai investigar o caso e novas informações sobre esse crime serão divulgadas na próxima segunda-feira. Muito bem. Ontem nós mostramos aqui na capital paulista um temporal que causou muita destruição, vários pontos das cidades. Infelizmente, um homem morreu eletrocutado. Vamos ver a matéria, põe no ar. A tempestade deixou a cidade debaixo d'água. Carros foram arrastados, árvores ficaram no chão. Nesta oficina, funcionários correram para fechar o portão. O fio de alta tensão atingiu a estrutura e um deles, de 23 anos, sofreu uma descarga elétrica. No vídeo dá para ver ele caído. O rapaz foi socorrido e morreu. Equipes dos bombeiros foram chamadas para socorrer uma mulher que foi arrastada pela correnteza dentro desta passagem de pedestres. Como a região aqui do lado de fora ficou inundada, a água não teve outra opção senão escolher justamente aqui essa escadaria para ter vazão para a parte de baixo aqui do bairro. E essa é uma passagem subterrânea que interliga dois lados aqui do bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, e em cima passa a linha do trem. Na hora da tempestade, isso aqui ficou alagado. A gente observa aqui na parede o nível em que a água chegou. A vítima foi socorrida com quadro de queda de temperatura do corpo. Ela foi levada para o hospital e recebeu alta durante a noite. A Prefeitura de São Paulo chegou a divulgar em nota que a mulher morreu afogada, mas o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil não confirmam. Em poucas horas, choveu quase a metade do que era esperado para o mês inteiro na zona oeste de São Paulo. Quem estava no trânsito se viu no meio da enxurrada e muita gente não teve para onde correr. Foi questão de meia hora. Quando estava descendo, a chuva pegou, o carro estava aqui do lado do shopping. Alagou tudo, não está nem ligando. Não está ligando mais? Ali, ó, direitinho. Olha só o carro dela. Não, acabou com o carro. Foi uma noite de muito trabalho para tentar religar a energia. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 150 chamados sobre queda de árvores. Nesta rua, ela era tão grande que levou junto a fiação elétrica e ainda esmagou 2 carros. Eu sempre deixo o carro aqui, só que a gente não espera, né, acontecer isso. Árvores também atingiram escolas e bloquearam ruas.
Neste condomínio, o vento forte derrubou vidraças. As estruturas de ferro ficaram jogadas do lado de fora. Este sofá foi arrastado para o meio do jardim. Quando chegamos aqui, o porteiro relatou que ele ficou apavorado, que ele se escondeu, porque era um vento tão forte, começou a derrubar todas as janelas, vidros. A ventania chegou a 66 km por hora no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Estas imagens feitas com o celular mostram a força do vento. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou só na manhã de ontem em São Paulo quase 1000 raios. Esses temporais são resultados do choque entre o calor e a umidade, 2 ingredientes que têm causado tempestades desde o começo da semana. Muito bem, já estamos de volta, são 18 horas e 20 minutos. E em São Paulo, um atleta do basquetebol foi preso por tráfico de drogas. Põe na tela. Leandro de Oliveira, 22 anos, profissão, jogador de basquete, pivô do time Metodista São Bernardo do Campo. No final da noite desta quarta-feira, ele e o amigo Pedro Felipe Bortoleto, agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa de Itapetininga, no interior do estado, foram presos por tráfico de drogas. Foi exatamente aqui neste ponto que os policiais viram os 2 suspeitos passando, correndo de moto. Pedro, que pilotava a moto, escondia meio quilo de maconha embaixo da blusa. Ele disse que era dono da droga comprada na comunidade Alba, também na Zona Sul. Renan, segundo a polícia, foi quem entrou na comunidade para pegar a maconha, já que o amigo não tinha coragem de entrar na favela. Os 2 vão responder por tráfico. Renan, que começou a jogar na Metodista em março deste ano, já teve passagens por diversos times de São Paulo, como Banespa, Palmeiras, Mackenzie, São Caetano e São Paulo. Nas fotos da internet, o pivô de quase 2 metros de altura exibe algumas jogadas. Uma delas é a enterrada. Ele, que tem contrato até o fim do ano com o time do ABC Paulista, agora não sabe se essa prisão por suspeita de tráfico pode enterrar a própria carreira. E pela primeira vez em 4 anos, o Comitê de Política Monetária decidiu aí baixar os juros básicos da economia, de 14,25% para 14% ao ano. Um corte de 0,25 pontos percentual aí. Mas será que os brasileiros já podem comemorar? Preste atenção na matéria, põe no ar. O Getúlio veio para essa loja com 2 pneus do carro carecas, mas ao analisar preços, viu que neste momento apenas um caberia no bolso. Eu resolvi trocar o pior, ele está muito ruim esse, e primeiro trocar ele e depois trocar o outro, semana que vem. Consumo menor e redução de preços administrados, como combustíveis e energia, ajudam a segurar a inflação. Tanto que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, usado pelo governo para medir o consumo no país, chegou perto de 0% no mês passado, o menor desde 1998. O consumidor brasileiro deve se manter cauteloso nas compras, mesmo depois do anúncio da redução da taxa básica de juros da economia brasileira. Ontem, o Banco Central decidiu baixar a Selic em 0,25%. Mas os efeitos dessa mudança só devem chegar ao consumidor a partir do final do ano que vem. Eu acho que foi um pouquinho modesta. Poderia ter uma queda um pouquinho maior. O mercado todo esperava que caísse inclusive meio ponto, né? E não 0,25. A Selic é usada pelo governo para controlar a inflação. O problema é que ela vira um obstáculo para o crescimento econômico do país. Juros altos deixam financiamentos mais caros, afetam diretamente a geração de empregos e geram prejuízo bilionário nas contas do governo. Nós pagamos, no ano passado, 500 bilhões de juros. É um valor altíssimo que o país, nós todos, pagamos de juros para financiar o governo. Um outro fator é que os empresários também, com esses juros, têm uma dificuldade muito maior de captar e investir no seu negócio. Essa queda anunciada ontem foi a primeira em 4 anos e esperança de tempos melhores para o consumidor. Enquanto isso, o mecânico Getúlio continua com o carrinho usado, mas sem dívidas. Pneu, manutenção, correia, tudo que precisa desse carro eu consigo fazer rápido e à vista. Tanto que num carro novo eu tive que parcelar em 3, parcelar em 4, aí ia ser mais difícil. E como todos sabem, o outubro é o mês do Outubro Rosa.
que visa aí a prevenção do câncer de mama, né? Uma boa notícia que vai ajudar aí as mulheres que lutam aí contra essa doença terrível. O Hospital da PUC, aqui de Campinas, o Celso Pierro, é o primeiro da região a atender pacientes do SUS com a mamografia digital. Com esse equipamento, os exames são realizados de forma mais rápidas e eficaz e ainda com mais precisão no diagnóstico. Você vai ver agora, põe na tela. No sistema digital, todo esse processo é direto. A imagem é captada aqui e diretamente vai para o nosso monitor. O que isso melhora? De repente a imagem não ficou boa, tem necessidade de repetição, se faz de imediato. Este é o primeiro aparelho com essa tecnologia que atende o SUS aqui em Campinas. Vão ser realizados cerca de 1.400 exames por mês. E a principal vantagem do mamógrafo digital é a precisão do diagnóstico. Uma vez que a imagem é digital, você consegue deixá-la mais clara, mais escura, o que facilita identificar algumas lesões, dentre elas as calcificações. Sofrimento, mais qualidade, mais tecnologia para elas. A dona Leonora, que faz o exame todo ano, aprovou o novo aparelho. Das outras custou tanto, ela punhava, olhava todo, e agora foi rapidinho, ela passou, foi uma beleza. E olha que belo exemplo, um gari encontrou uma carteira com R$800 e teve uma atitude nobre, né? Ele devolveu a carteira aí ao dono, mesmo com dificuldades financeiras, ele garante que a honestidade vem em primeiro lugar. Põe na tela. Ele é supervisor de um grupo de garis, mas também pega no pesado. Ele ia para um dos postos de trabalho, quando na Avenida T27 achou uma carteira no meio da rua. Olhei aqui, vi uns telefone, liguei, não deu sucesso. Dentro da carteira, vários documentos e cerca de R$700 em dinheiro. Mas ele em nenhum momento, pensou em ficar com uma das notas. Porque não é meu, é uma coisa assim, eu fiquei alegre porque eu achei ela e eu posso entregar para o dono, né? A minha alegria foi essa, não foi de achar ela com dinheiro, que não é meu. Um detalhe que chama a atenção nessa história é que o Elié está precisando de dinheiro. Tanto que pela manhã ele chegou a pedir R$50 emprestados de um colega dele que também é gari. É esse aqui, o José Albino. José Albino, como é que foi que ele te pediu esse dinheiro? Não, ele chegou de manhã cedo, aí chamou o Juninho, presta esses R$50. Eu fui e emprestei pra ele. Ele falou assim, não, você tem 50? Eu falei, não tem não, mas eu vou ali na agência e eu pego pra você. Eu fui lá e peguei pra ele, emprestei. E aí, logo depois, ele já chegou com a notícia de que tinha achado a carteira. Ele tinha achado a carteira cheia de documento e o dinheiro. Ele é inspiração para os outros garis. Eu achei a atitude muito bonita, porque não é qualquer um que possa fazer o que ele fez, né? Junto com os documentos da carteira, estava também essa carteirinha aqui, ó, do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. E pesquisando na internet com os dados que estavam aqui, a gente descobriu que o doutor Alvino Francisco Neto é um ortopedista. E curiosamente, aqui na rua T27, no setor Bueno, onde a carteira foi achada, tem o Instituto Ortopédico de Goiânia. Na recepção, a funcionária confirmou que ele trabalha lá, mas já tinha saído do plantão. O gari voltou para casa depois de mais de um dia cansativo de trabalho. Vai esperar para entregar tudo nas mãos do dono. Ele pode não ter o dinheiro que gostaria, mas é dono de uma riqueza incalculável e cada vez mais rara. A honestidade. R$700 hoje, a pessoa trabalha o mês inteiro para ganhar R$800, que é o salário mínimo suado. Aí você acha R$700 numa carteira dessa, é lógico que a pessoa está precisando, né? Seu coração logo dói. E agora uma iniciativa de uma universitária de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, que criou aí a Caixa da Confiança. Ela precisava de dinheiro, decidiu vender morangos, mas ela fez de uma forma diferente. Ela não fica nem perto dos morangos que vende. Cada cliente coloca em uma caixa o dinheiro e leva o morango para casa. Vamos ver, põe na tela. Quem quer comprar morangos sem agrotóxicos pode encontrar na Faculdade de Odontologia da Unicamp, em Piracicaba. É isso mesmo.
toda quarta-feira tem morango fresquinho, direto do produtor. As caixas ficam expostas no corredor do saguão principal e não tem nenhum vendedor por perto. Este cartaz informa que o negócio é todo feito na base da confiança. É chegar e escolher o melhor morango, pegar o dinheiro, colocar nesta caixinha, se tiver o troco também a gente retira, sem ninguém para fiscalizar. É uma forma de educar o povo, porque no Brasil é difícil uma situação como essa, né? Gostoso, eu levo para casa, a família gosta, acho bacana. Sem vendedor, o mais legal é isso, né? Uma iniciativa bacana dela, né? A ideia surgiu de uma estudante. Ela trazia os morangos para a filha, que fica na creche da faculdade. Essa foi a melhor propaganda. As mães da escolinha que ela frequenta começaram a se interessar, eu comentei com elas. Com o aumento das encomendas, ficou difícil para a Luíse. Ela não podia faltar das aulas para fazer tantas entregas e começou a perder vendas. Eu deixava as caixas aqui, ia entregar e não estava dando conta e tal. Pensei, bom, já deixo as caixas ali expostas. Ninguém pega. Eu falei, vou tentar deixar uma caixinha ali e ver como é que começa isso. Eu falei, Luiz, você é muito louca. Você vai chegar no fim do dia, não vai ter nada na caixinha. Com a caixinha da confiança, as vendas dobraram. Luíse comercializa em média 70 caixas de morango toda semana, que ela traz de Minas Gerais. O dinheiro ajuda nas despesas da estudante. É uma renda bacana que ajuda em muita coisa em casa. Luíse garante que nunca levou um calote. E olha, que vende até fiado. Hoje eu não trouxe dinheiro, daí a gente anota sempre, deixa que dia que vai pagar, quantas caixas pegaram, ela não fazer falta para ela depois. Eu acredito nisso, confiança leva confiança. Muito bem, tá aí. Tem alguns lugares, se fizer isso, eles levam até a caixinha embora. Leva o dinheiro, leva o morango e a caixinha do dinheiro também. Põe a outra matéria aí para mim. Você já ouviu falar aí de energia fotovoltaica? Mais conhecida como energia solar, né? Energia fotovoltaica. O sistema está se tornando uma tendência, já é uma tendência na Europa e em outros países e promete também ser uma tendência aqui. Promete ajudar aí a diminuir a conta de energia e beneficiar muita gente. E também o meio ambiente agradece. Vamos ver a matéria da Graziela Félix. Imagina só a maravilha que seria se não tivéssemos mais que pagar conta de energia elétrica. Pode até parecer impossível, né? Mas tudo leva a crer que isso pode ocorrer nos próximos anos. Isso porque a geração de energia fotovoltaica, mais conhecida como energia solar, está se tornando uma tendência. Esse sistema já é bastante utilizado fora do Brasil. O investimento depende de incentivo de governo, muitas vezes, né? E lá eles estão mais bem, planejam melhor, e já existe incentivos, até decretos, né, do próprio governo alemão, por exemplo, que até 2030 toda a frota de veículos deve ter o sistema de combustível substituído. Em Dubai, o que vai acontecer? Em Dubai, investimento pesado em placas solares cobrindo na cobertura dos edifícios, para geração fotovoltaica de energia elétrica. E, curiosamente, Dubai, que é um local que a economia depende muito de petróleo. Para substituir a energia elétrica pela solar, é preciso de um inversor, uma caixa de proteção e placas solares. Em uma residência com 4 pessoas, por exemplo, o investimento seria em torno de R$15 mil iniciais. No sistema de geração elétrica fotovoltaica, a energia solar incidindo sobre as placas fotovoltaicas, as placas geram energia em corrente contínua e essa energia em corrente contínua passa por um dispositivo de proteção e que alimenta um equipamento que é o inversor de frequência. Esse inversor transforma a energia elétrica das placas em corrente contínua
para energia elétrica em corrente alternada e 60 Hz, que é o sistema de alimentação industrial brasileiro. E essa energia elétrica em corrente alternada, convertida pelo inversor, ela é injetada na rede elétrica. Na rede elétrica, ela pode ser consumida tanto pelo local quanto compartilhada com a concessionária de energia elétrica. Além da economia, o uso da energia solar traz uma série de vantagens, principalmente para o meio ambiente. Essa é a maior consciência. Questão ambiental, porque para nós agora, para os filhos, para os netos, né? E o mundo está precisando exatamente desta consciência ambiental de não poluí-lo, e sim ter os recursos naturais que ele nos oferece, mas de uma forma, inclusive, otimizada, né? Porque nós estamos começando a engatinhar no Brasil, mas isso é uma perspectiva que vai acontecer, seja por amor ou seja pela dor, porque realmente é uma necessidade. Se não faz sol, se a gente enfrenta um grande período de chuva, como é que faz? A gente tem apagão? Tá. Vamos, essa parte é muito interessante de esclarecer a população, porque assim, as placas, como o próprio nome tem, são fotovoltaicas. Então, o que acontece? Elas são alimentadas ou geram energia através da luminosidade ou da irradiação solar. Tá? Não necessariamente ter sol. Tá? Então, elas vão estar captando, talvez de uma forma otimizada, mas elas, durante o dia, onde elas não estão sendo acionadas, mesmo que tenhamos dias de chuva, inverno, elas são fotovoltaicas. Elas são impressionadas a gerar energia através da luminosidade, como eu falei, e da irradiação solar. Aqui em Campinas, além deste ponto, outras 5 praças públicas já utilizam um sistema de energia fotovoltaica. No Brasil, um avanço. Há um projeto de lei em discussão no Senado que prevê a utilização do Fundo de Garantia para a aquisição de equipamentos de geração de energia solar. A substituição da energia elétrica pela solar seria uma alternativa para os municípios enxugarem gastos. Veja só. Hoje, a cidade de Limeira gasta com iluminação pública cerca de R$ 845 mil por mês. Se utilizasse a energia solar, a economia seria em torno de 90% e o custo mensal sairia menos de R$ 100 por mês. Este cálculo que você viu com as informações referentes à Limeira também seria feito com os dados aqui de Campinas. Mas nós entramos em contato com a Prefeitura e fomos informados que todas as informações referentes à iluminação pública não poderiam ser divulgadas em virtude de uma licitação que está suspensa. Portanto, os números não seriam reais. Foi pedido ainda que tivéssemos paciência e que esses números seriam divulgados até o final do ano. Com a instalação de postes de iluminação pública fotovoltaicas, sem depender ou sem contar se vamos ter apagões ou não, com lâmpadas de LED, que tem uma durabilidade muito maior, que tem uma iluminação muito maior, gerando inclusive segurança à população, a gente pode ter uma amortização aí até de 90% nessa área de contabilidade de contas públicas de energia elétrica. Muito bem, você conhece todos os seus direitos? Pois é, muita gente sofre sem saber aí que na verdade está amparado por leis que já estão em vigor. Pensando nisso, um advogado de Campinas decidiu aí descomplicar esse universo que parece tão distante aí da vida do dia a dia. A repórter Graziela Félix foi conversar com ele. Põe na tela. Responda rápido. Você acha que o brasileiro conhece os direitos que tem? Acho que não, infelizmente. Falta divulgação, tanto nas via televisão, jornal e rádio. Eu acho que falta muita desinformação, né? O pessoal não são informado dos direitos deles, né? Nossos, né? Pelas ruas de Campinas, não é difícil encontrar alguém que tenha sido lesado por falta de conhecimento dos próprios direitos. Então, no trabalho já aconteceu, né? Olha, na parte de fundo de garantia mesmo, né? Não tinha informação nenhuma e quando eu fui verificar, a empresa não estava nem depositando. Levei o pior, né? O prejuízo. Quando eu queria me aposentar, né? Eu não tinha informação, eu precisei buscar informação. Coisa que é uma coisa que o governo deveria dar essa informação
para a população. Às vezes, os termos técnicos utilizados em livros ou matérias de jornais acabam dificultando o entendimento. Deveria ser uma coisa mais clara, mais transparente, né? Tem direitos nós que a gente não sabe, que poderia a gente ser mais esclarecido, né? A gente acaba pegando um profissional e acaba pagando uma coisa que é direito nosso, que a gente não precisaria estar pagando. Foi pensando em sanar estas dúvidas que este livro foi escrito. Este é o volume 2 do livro Direito Legal, que mostra de uma forma bem didática quais são os nossos direitos. A escrita é bem simples. Aqui, nada de juridiquês, justamente para facilitar o entendimento do leitor, independente do grau de instrução. O conceito, quando nós começamos a escrever o livro, foi justamente de trazer assuntos do dia a dia na linguagem mais acessível possível. São textos curtos, objetivos, aproximando a lei do cidadão. No livro, o leitor vai encontrar um guia prático para esclarecer dúvidas corriqueiras do dia a dia. Tem os direitos do dia a dia, tem questões envolvendo o direito bancário, tem questões envolvendo assuntos familiares. Por exemplo, como é que fica a guarda de animais de estimação em caso de separação. São temas bem atuais. Nós temos direitos trabalhistas, falamos um pouquinho sobre imobiliário, falamos um pouquinho sobre direito de trânsito, falamos sobre franquias. Então, são pílulas jurídicas para ilustrar problemas que você eventualmente pode enfrentar no dia a dia e te dar munição para saber solucionar as questões. Neste segundo volume, a obra ganhou um personagem bem interessante. A ideia da criação do personagem, da criação do Legalzinho, foi justamente isso, tornar ainda a leitura mais agradável através dessas ilustrações. O Legalzinho, na verdade, sou eu, é você, somos todos nós quando somos lesados, e amanhã ou depois ainda é um meio de acesso para explicar numa escola os perigos de uma internet. Vamos falar um pouquinho sobre bullying, o que pode, o que não pode. Então, o Legalzinho ele vai ser o instrumento de acesso numa linguagem bacana para a criança. Agora, acabou a desculpa. Nada de ser enganado nem prejudicado por falta de conhecimento. Uma paciente da cidade de Avaré, no interior paulista, foi a primeira do mundo a receber o soro contra o veneno da abelha africana ou africanizada, né? Considerada aí uma das mais agressivas. O medicamento ainda está em fase de teste, mas se for aprovado, vai ajudar muita gente aí. Acompanhe os detalhes. Põe a reportagem no ar. Camila é a primeira paciente do mundo a receber a dose do antídoto para veneno de abelha africanizada, encontrado em todo o continente americano. Ela sofreu mais de 400 picadas pelo corpo enquanto trabalhava na fazenda onde mora com a família, em Avaré, no interior de São Paulo. O tratamento começou a ser desenvolvido há 20 anos por médicos infectologistas da Unesp de Botucatu. Os testes em humanos foram liberados neste ano pela Vigilância Sanitária. Ela tinha sintomas de dores pelo corpo, de intoxicação causada pela destruição de vários músculos do veneno de abelha, de forma leve a moderada. No primeiro dia que eu já fiquei aqui internada, já deu diferença já, até nas dores do corpo. Nessa etapa da pesquisa, um grupo de 20 pessoas recebe voluntariamente o soro. No Brasil, são registrados, em média, 10 mil ataques de abelhas por ano. Cerca de 150 pessoas não resistem e morrem, mesmo depois do socorro, porque o veneno segue agindo no organismo, o que compromete órgãos vitais, como rins e até o coração. A partir do momento em que a maioria das pessoas que recebeu a dose não apresentar nenhuma reação grave, o soro entra na terceira fase da pesquisa. A Anvisa libera o antiapílico para unidades de saúde de todo o país. As aplicações, realizadas em até 500 pacientes picados por abelhas africanizadas, querem provar, além da segurança, também a eficácia do soro. Se esses novos pacientes se recuperarem, o antídoto vai poder ser comercializado e disponibilizado em unidades de saúde, como já acontece com os soros contra venenos de cobra e escorpião. Uma nova pesquisa revela que o óleo de peixe ajuda a prevenir aí doenças como obesidade e o diabetes. Tudo foi feito por 2 universidades brasileiras e publicado em uma revista internacional. Põe na tela.
A ciência já comprovou alguns benefícios do óleo de peixe para a saúde. O óleo de peixe, ele atua na saúde cardiovascular, diminuindo o risco de AVC, derrame, infarto, aterosclerose, e também atua na saúde neural. Então vai melhorar o aprendizado, a memória. Mas os pesquisadores foram além. Queriam saber quais os efeitos do óleo de peixe em organismos com dieta rica em gordura. O experimento foi feito com roedores. O grupo que consumiu o suplemento durante meses, junto com alimentos gordurosos, ganhou 30% a menos de peso do que aqueles que não tomaram óleo. Eles ainda tiveram mais controle nos níveis de colesterol e açúcar no sangue, evitando diabetes. O conjunto de dados obtidos nesse estudo nos permitem sugerir que o óleo de peixe pode ser utilizado, sim, como uma terapia na prevenção da obesidade, do diabetes, da resistência à insulina e do diabetes, nesses indivíduos que justamente têm uma dificuldade em aderir a um programa de reeducação alimentar. Os efeitos preventivos estão relacionados ao ácidos graxos, como o ômega 3, um tipo de gordura que faz bem para o corpo. O óleo de peixe usado na pesquisa foi do mesmo tipo desses vendidos em lojas de produtos naturais e farmácias. Os resultados foram alcançados com o equivalente a 5 gramas do suplemento por dia, o que corresponde a 2 ou 3 cápsulas como esta. Os cientistas dizem que ainda é preciso testes específicos para comprovar se os efeitos são idênticos em seres humanos. Mas antes disso, a pesquisa deve avaliar o uso do óleo de peixe em ratos que já são obesos. Esses animais já com obesidade instalada, eles são suplementados com óleo de peixe para ver se, quando ele já tem a obesidade, ainda assim o óleo de peixe é capaz de reverter as alterações impostas pela obesidade. Pesquisadores brasileiros desenvolveram aí um leite sem uma proteína que pode causar várias doenças como alergias, e a partir dos genes das vacas e dos touros, eles conseguiram criar aí um rebanho que só produz a proteína que não faz mal ao ser humano. Põe na tela. O leite que a Isadora toma é especial para quem tem alergia à proteína beta-caseína A1, que está presente no leite de vaca. A mãe dela descobriu a intolerância quando a menina tinha 6 meses. Hoje, já com 3 anos, ela sofre com tantas restrições alimentares. É baseada em legumes, verdura, grãos. Então ela não tem muitas coisas que ela pode comer. Só que a beta-caseína A1 não está relacionada apenas às alergias. Ela pode provocar problemas cardíacos e até diabetes tipo 1. Justamente por isso, pesquisadores do Instituto de Zootecnia buscam desenvolver um rebanho que vai produzir leite sem essa proteína. Esses bezerros aqui são os primeiros resultados positivos. A ideia da pesquisa é cruzar vacas holandesas A1 com touros Gir, que não produzem a beta-caseína. Como resultado, os pesquisadores conseguem crias com o chamado gene A2. Funciona igualzinho um teste de paternidade. Então você coleta material biológico da vaca, pode ser sangue, pode ser cabelo. Aí desse material biológico a gente extrai o DNA e através de técnica de genética molecular a gente consegue identificar qual gene que o animal tem. A ideia é a gente só insemina e utiliza touros que sejam A2, então 100% do gene que ele passa para o filho é A2, e direcionar esse acasalamento para aumentar cada vez mais a frequência do A2 e até chegar numa hora que a gente tem um rebanho que a gente chama que é homozigoto, ou seja, só tem o gene A2. A proteína A2, que vai estar presente no leite desses animais, tem uma cadeia química que não vai ser quebrada e assim não deve fazer mal à saúde. Muito bem, nós acabamos por aqui. A você de casa, o nosso muito obrigado pela audiência. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja com você, com toda a sua família. Tchau, é com você, Guina.